Bem-vindos então novamente aos vídeos sobre C# e ADO.NET, neste caso sobre essencialmente a linguagem SQL e como vimos então no vídeo anterior, utilizámos aqui o database.net para criar a nossa base de dados e é uma base de dados que está vazia. Ora, a nossa base de dados está aqui dentro da pasta no ambiente de trabalho, club.sdf, e contém logo por defeito 20 KB, ok? Mas, no entanto, reparem que é uma base de dados que está completamente vazia, não tem qualquer espécie de tabela e, portanto, nós vamos começar aqui exatamente por isso. Vamos começar por ver como é que nós criamos tabelas no SQL. Ora, a criação de tabelas é feita através da declaração create table, ok? E então, eu vou colocar aqui em letras maiúsculas tudo aquilo que diz respeito à linguagem SQL. Não é obrigatório, eu posso simplesmente fazer create table e isto é exatamente igual a escrever create table, ok? Não haverá qualquer problema neste sentido, portanto eu vou utilizar as letras maiúsculas sempre por uma questão de melhorar a leitura e distinguir corretamente o código SQL do restante código. E o restante código não é código, é propriamente o nome das tabelas, o nome das colunas, etc. Ora, para criar uma tabela, eu vou colocar aqui Create Table e imediatamente a seguir eu vou colocar o nome da tabela, ok? Neste caso eu vou, como tenho aqui um clube, ok? A minha base de dados chama-se club.sdf, o que eu vou fazer aqui é criar uma tabela de sócios, ok? Coloco o nome e imediatamente a seguir eu posso fazer o seguinte, eu posso mudar de linha, não há problema nenhum, a interpretação do SQL será feita da mesma forma, mas eu vou colocar um parênteses e vou fechar depois o parênteses. E o que vai acontecer aqui na prática é que entre estes dois parênteses é que eu vou definir quais são as minhas colunas e os respectivos tipos de valores que elas podem assumir, ok? Para além disso, eu posso também definir, iremos ver isso depois num vídeo posterior, posso definir chaves primárias, neste caso relações, ou melhor, chaves primárias, as primary keys, e também as relações, ok? E vamos ver como é que isto se faz tudo a seu tempo. Neste caso, nós vamos criar uma base de dados, ou neste caso uma tabela, perdão, muito simples, onde nós iremos ter apenas um número de identificação do sócio, o nome do sócio e a sua idade. Então, para isso, nós podemos organizar aqui o texto e escrever simplesmente o seguinte, ID sócio, vamos dar aqui 3 tabs, 1, 2, 3 tabs, e depois vamos colocar aqui o tipo de dados que a coluna pode levar. Ora, é sempre bom ter ao nosso lado uma referência da tabela de data types do SQL. E para isso, vamos aqui ao www.google.com e vamos escrever aqui SQL Server CE 4.0 Data Types. Okay? E no primeiro resultado que aparecer, Data Types MSDN Microsoft, vamos clicar e reparem como nós temos então aqui uma tabela de leitura extremamente simples. Deste lado temos o nome do data type, isto é, o tipo de valor que nós vamos escrever aqui à frente, e à frente temos então qual é o tipo de dados que este tipo de valor nos permite guardar. Já explorámos aqui a maior parte destes dados num vídeo anterior, portanto não iremos estar aqui a escalpelizar ainda mais aquilo que já vimos. Genericamente existem dois tipos de dados que nós podemos gravar nas bases de dados. Dados numéricos e dados alfanuméricos. Depois existe neste caso 2 ou 3 outros campos especiais, no caso, por exemplo, os campos booleanos, que permitem gravar verdadeiro ou falso, que na prática acabam por ser campos numéricos, porque aceitam valores de 0 ou de 1, como por exemplo o caso do bit. Temos aqui o caso especial do datetime, que é um tipo de dado ou um tipo de coluna que aceita strings formatadas para datas, com valores relacionados com datas e horas, okay? Que nós também iremos ter a ocasião de verificar, e depois temos então os valores relacionados com o texto, neste caso o nchar, nvarchar, ntext, e depois temos alguns dados binários, neste caso a possibilidade de nós podermos eventualmente até guardar imagens dentro da base de dados, algo que depois iremos tentar explorar de uma forma mais aprofundada. Ora,
Portanto, convém termos sempre aqui, neste caso, esta nossa tabela. É evidente que a escolha dos data types que nós vamos utilizar na nossa tabela vai depender do tipo de dados que nós vamos querer que a tabela contenha. Neste caso, o ID sócio, este termo aqui, ou este prefixo ID, não é obrigatório. Nós poderemos atribuir aqui nome sócio ou número sócio, ou seja o que for. Mas o mais importante a reter neste caso é que este tipo de prefixo é muito comum na utilização da construção de bases de dados. Porquê? Porque é a ele que nós vamos atribuir a característica de chave primária. Okay? E é com estes tipos de IDs ou de campos designados por ID que nós depois vamos criar relações. Okay? Eu mais uma vez sublinho que não é obrigatório estar a utilizar este tipo de nomenclatura. Nós podemos escolher o tipo de nome que quisermos. Mas, no entanto, é uma boa prática utilizar o ID. Da mesma forma que nós podemos também utilizar nomes de colunas e nomes de tabelas com nomes separados. Pode ser uma prática utilizável, mas não será muito provavelmente a prática mais correta. Por daí eu ter utilizado aqui o underscore. E nós iremos ter ocasião, depois de estudarmos aqui de forma genérica o SQL, quando avançarmos novamente outra vez para o C#, vamos ver quais são as principais diferenças em termos de implementação do código, quando trabalhamos com tabelas ou nomes de colunas que têm mais do que uma palavra separada, por exemplo, por espaço, ok? Então vamos agora deixar isto da forma mais simples possível para avançarmos rapidamente. Então temos aqui o ID sócio, que será um valor inteiro. Eu posso escrever inteiro com int, ok? E é válido, ou então integer. E quer um, quer outro são perfeitamente plausíveis, podem ser utilizados. Então, neste caso eu vou utilizar o int, e para separar cada coluna que eu estou a criar, eu vou colocar uma vírgula, ok? Agora, vou mudar aqui de linha para tornar a leitura mais facilitada, eu vou colocar nome. E no caso do nome, eu sei que o nome vai ser um campo do tipo de texto. Eu vou guardar o texto, que é o nome da pessoa, não é? O nome do sócio. Ora, neste caso, para gravar texto, o tipo mais utilizado é o nvarchar. nvarchar. E o nvarchar tem uma particularidade, é que tem à sua frente depois um abrir e um fechar de parênteses, dentro do qual nós vamos definir qual é a quantidade máxima de caracteres que este campo vai poder albergar. Normalmente 50 caracteres é suficiente para guardar o nome de uma pessoa, ok? Mais do que isso não será necessário. Colocamos novamente uma vírgula e depois a idade. E a idade, nós temos aqui um dado muito interessante, que é o seguinte: se nós formos consultar aqui a nossa tabela de valores, nós iríamos eventualmente dizer assim, bem, é também um número, vamos colocar um int. No entanto, o int ou o integer, não é? Que é a mesma coisa, permite conter valores desta grandeza. Ora, é evidente que nenhum sócio irá ter uma idade desta grandeza. Eu chamo a particular atenção para o facto destas vírgulas significarem não casas decimais, mas sim a separação dos milhares e das centésimas de milhar, etc. E, portanto, estamos a utilizar uma variável desta grandeza, que permite valores de tal forma grandes, não será necessário. Temos aqui, por exemplo, o tinyInt, que permite valores entre 0 e 255, que é perfeitamente adaptado àquilo que nos interessa, neste caso, para a idade. Então, vamos colocar aqui tinyInt. tinyInt, ok? E não esquecer que não podemos colocar vírgula na última coluna, porque trata-se da última coluna. Reparem que eu agora aqui vou utilizar este sinal de verificação que tem aqui esta informação do parse, e parse significa ler e tentar interpretar aquilo que está aqui escrito. E quando eu carregar aqui no parse, ele vai-me apresentar aqui uma mensagem a dizer que foi detectado um erro, ok, na minha declaração de SQL. E aponta-me exatamente em que linha foi, cá estão os números das linhas, ok? Ele diz que foi aqui na linha 5 e no token line 1. E ele diz que há aqui um erro porque há aqui um parênteses. Ora, o erro não está propriamente no parênteses, mas sim no facto de eu ter colocado aqui uma vírgula. O que significa que o interpretador da query estava à espera que eu colocasse aqui pelo menos mais uma coluna e respectivo data type. Ora, eu vou retirar a vírgula e reparem o que é que vai acontecer. Eu vou clicar aqui e automaticamente ele diz que o comando foi executado com sucesso. Ora, neste caso,
eu estou a falar de um parse, é uma análise, eu não executei nada. Reparem que tabelas continua igual a 0. Então eu vou agora criar a tabela, vou fazer execute. E quando eu fizer execute, reparem, automaticamente apareceu ali um 1. Se eu fizer agora aqui um duplo clique, eu vou ter a tabela sócios, ok? E dentro da tabela sócios, se eu agora desdobrar isto, eu vou ter as colunas. Neste caso, 3 colunas, porque são exatamente as colunas que eu aqui criei. E se eu agora clicar aqui ainda, eu vou poder ver qual é o nome da coluna, o tipo da coluna e se ele permite ou não valores nulos, ok? E no próximo vídeo eu vou mostrar aqui como é que nós vamos impedir que uma determinada coluna não possa ter valores nulos, ok? O valor nulo significa eu poder introduzir valores na minha tabela, mas apenas alguns, por exemplo, introduzir apenas o nome e deixar o ID sócio sem valor e o idade sem valor. Isto pode trazer depois alguns handicaps no que diz respeito à implementação do código em C#, porque nós temos que estar permanentemente atentos à verificação se há ou não há valores nulos a serem carregados para a nossa aplicação. E muitas das vezes isso é o primeiro passo para nós termos bugs nos nossos programas. De resto, depois temos aqui uma informação que diz indexes e depois tem 0, ok? No próximo vídeo vamos então ver o que é que diz respeito a estes indexes.